Boa noite, Ana. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, obrigada. Que bom revê-la. Já E temos aí, algumas Luciane, conversas. E como aí? é que você tá? Me conta tudo. Tô bem, tô em Sumaré e muito feliz aí com o curso. Uma honra participar dessa equipe aí fantástica, só com colegas fantásticos, incríveis e muito animada também. Bom, gente, então vamos dar início aqui, né, Leidiane? O que você acha? Já vamos começar? Vamos lá, já tem um pessoal aqui também já conectado, o pessoal vai chegando, vai se assentando, né? Vai se acomodando na nossa sala e a gente vai conversando, mais um bate-papo, né, Ana? Uma troca de Isso, experiências aí. isso aí. Bom, então eu vou fazer assim, eu vou me apresentar e vou passar a palavra para você se apresentar também, para ficar um pouquinho Bom, diferente. Então, eu sou a vamos lá. Ana Paula Misculin, sou juíza titular da Vara do Trabalho de José Bonifácio e também atuo aqui na Divisão de Execução de São José do Rio Preto. Eu passei no concurso já tem um pouquinho de tempo, assim, tipo 2003, fiz mestrado e agora recebi esse honroso convite para coordenar esse curso da SMAT 15. Para quem não sabe, a SMAT 15 é a escola associativa da Associação dos Magistrados da 15ª Região. Então, montou-se esse curso preparatório com um timaço aí de professores formados por juízes e desembargadores e serei a coordenadora do curso. A Leidiane é uma das docentes do curso, também é juíza do trabalho, e eu vou passar a palavra para ela, falar um pouquinho também do seu currículo, né, da sua titulação. Vamos lá, Leidiane. Vamos lá. Então, novamente, eu agradeço o convite, tanto para participar, para integrar esse time aí de professores da SMAT, quanto para essa live, para compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, né? Porque a gente bate muito a cabeça quando a gente está na época do concurso, né? Nós ficamos um pouco perdidos, então eu vou compartilhar um pouquinho do que deu certo na minha trajetória. Meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Roca, eu sou juíza substituta, sou juíza desde 2013, fui aprovada no concurso em 2012, atuei no TRT 11 por 9 meses e depois fui aprovada novamente no concurso aqui do TRT 15 da 15ª Região. Já atuei como coordenadora de divisão de Araraquara, de Limeira, atualmente sou auxiliar fixa da Vara de Sumaré e tenho mestrado em Direito, especialização em Direito Civil e também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E acho que basicamente essa é meu currículo aí, né, para resumido aí para que Dá a aula gente não também, né, dou Leidiane? Você aula, também? sim, sou professora universitária, dou aula na faculdade de Direito, já dei aula também em alguns cursinhos e estou aqui para tentar somar aí com essa galera incrível aí que nós já conversávamos hoje, né, Ana, que a turma é muito bacana e muito Muito. competente. Muito. Pessoal bastante animado, né? E bastante visões diferentes, porque nós temos uma professora que é procuradora do trabalho, a Alice Leite, para ninguém melhor que um próprio procurador do trabalho para falar do MPT. Temos desembargador que é oriundo da OAB e pode nos passar essa visão importante também da ótica do advogado. Temos juízes substitutos, juízes titulares e desembargadores também de carreira. Então, assim, pessoas bastante experientes na docência e, claro, também no dia a dia do magistrado. E hoje nós temos aqui em mente de falar um pouquinho para vocês algumas dicas que a gente considera, assim, dicas para aprovação, né, Leidiane? Claro, Nós gente, que não... tentamos compilar em 10, né, para que seja aí no formato de uma Isso! live, É mas isso que eu ia até dizer agora. É claro que não tem como falar tudo, porque é muita coisa. E também, sim, assim, né, gente? Não é uma receita de bolo. A gente exato. tem que ser franco, né? Estudar para Uhum. concurso, o primeiro passo, você tem que querer mais que tudo. Não é assim, eu quero, acho que eu vou. Não, eu quero, Foco, eu né? vou passar. Não é questão de sim, é questão de quando. Então, a primeira coisa, né, tem que
ser uma pessoa assim, decidida, eu quero isso e aí começar. Então, nós preparamos aqui algumas dicas que nós dividimos aí em 10 dicas para vocês, pensando assim no geral. No geral, né? Porque antes de qualquer coisa é aquilo que eu falei para vocês. O velho método de sentar e estudar não foi substituído, gente. Tem podcast, tem sites, tem N opções, mas o conteúdo mesmo ali para assimilar, para gravar, tem que sentar, estudar, repetir, repetir, repetir. Então, assim, é por aí, né, Leidiane? O que você acha? Com certeza. Com certeza, o velho método ele não foi ultrapassado, né? Ele foi Não. complementado com essas tecnologias. E até assim, eu estou acompanhando, tentando acompanhar aqui também pelo chat, né? O Marcel já colocou algumas dicas aqui. Vejo colegas de turma, né? Aqui do mesmo concurso. Prazer revê-los aí, reencontrá-los, né? Virtualmente. E a ideia é essa, considerando sempre a peculiaridade de cada um, né? Nós vamos falar de dicas, mas cada um tem a sua peculiaridade. Às vezes você tem algo para acrescentar. E é até interessante, né, Ana, o pessoal também agregar, colocar aqui no chat, né, outras sugestões, porque todos nós aprendemos também, compartilhamos aí o que deu certo para um, né, que pode dar certo para outro também. Porque eu sempre digo, né, desde a minha época de concurso, eu dizia que concurso é como se fosse uma batalha. A gente tem que ter estratégia, tem que ter um foco, querer aquilo mais do que tudo, como você muito bem ressaltou, e temos que ter estratégia também. Não adianta ficar estudando aleatoriamente, às vezes você estuda muito, mas você não tem um método, não tem uma organização, e aquilo acaba não surtindo resultado, né? E você se frustra, e a frustração é o primeiro passo para uma desistência, que é como o Márcio colocou, que só não passa quem desiste. Isso mesmo. Eu sou a prova viva disso, eu quase desisti, todos os meus colegas que continuaram tentando, não desistiram no meio do percurso, acabaram sendo aprovados. Então, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, mas a aprovação é certa, né, daquele que se dedica. Leidiane, e aqui os colegas que têm vindo conversar comigo, a gente sempre pergunta, né, a pergunta que não quer calar. Quanto tempo você estudou? Quantos concursos que você fez? A minha vida, Ana, foi sempre de concurso público. Eu nunca trabalhei na iniciativa privada. Foi sempre concurso, fui bancária do Banco do Brasil, fui técnica judiciária do TRT, fui servidora do nosso tribunal, fui analista do TRE, trabalhei na Justiça Eleitoral também e finalmente passei no concurso da magistratura. Então minha vida é de concursos, então eu tenho um pouquinho de bagagem nessa área, né? De cabeçadas e acertos e erros, né? Eu brinco sempre... Pode falar, Leidiane. Não, é que eu brinco sempre assim, Leidiane, que quer saber de concurso, fala comigo, porque eu tenho know-how, porque eu reprovei 10 vezes. A gente se torna agora vai falar com esse pessoal gênio que passou no primeiro concurso, eles não sabem, eles não sabem nada de concurso, porque eles passaram de primeira. Exatamente. E eu trabalhava, eu nunca me dediquei somente ao concurso da magistratura, né? Uma das perguntas, até eu fiz uma intervenção na última live, né? Porque eu sempre trabalhei e trabalhava fora da área. Eu fiz uma opção na época, né? Eu era secretária de audiências, fui para a Justiça Eleitoral para ter um cargo de nível superior em direito, né? Para poder considerar como atividade jurídica. E trabalhava na Justiça Eleitoral, era chefe de cartório eleitoral. E na época estudava para a magistratura e fui aprovada enquanto chefe de cartório eleitoral. Então, se você está fora da área, é possível. Eu estou aqui como prova disso, é só você se dedicar e ter foco. E o curso está para isso também, né, Ana? Para a gente direcionar e dar essa atualização que é necessária. Eu demorei aí praticamente quase 5 anos, 4 anos e meio para ser aprovada. Foram muitos concursos, perdi as contas. No meu primeiro, eu cheguei até a prova de sentença, achei que seria muito fácil. Falei, nossa, meu primeiro concurso, já cheguei na sentença. Engano meu, né? Acabei batalhando muito e o concurso é isso mesmo, são vitórias e retrocessos, né? Muitas vezes você chega lá na frente, você é reprovado e tem que... Não tem repescagem, né? Você tem que voltar e começar tudo de novo. Mas o conhecimento é cumulativo e você sempre vai agregando com os seus erros, né? Inclusive, essa é uma das dicas que eu vou contar para vocês, que é agregar, né? Aprender com os nossos próprios erros, com as nossas falhas e tornar aquilo um instrumento da nossa aprovação. Não, muito legal, Leidiane.
Bom, então aqui vamos falar das dicas em geral. Então, vamos lá, Lidiane. Hoje, né? Primeira dica que você trouxe para nós nas nossas 10 dicas para aprovação. Primeira dica. A primeira dica é defina suas metas e objetivos. É importante escolher o cargo para o qual você quer prestar e também conhecer o concurso que você pretende. Você deve ler os editais anteriores, conhecer as matérias, o peso das matérias, a etapa, como aquele concurso se desenvolve. Porque não é interessante você atirar para todos os lados, porque você perde o foco. Como você bem ressaltou, é necessário você ter o foco daquilo que você quer. Então você vai definir o seu cargo. O primeiro objetivo ali, a primeira dica que eu dou, na verdade, né? E assim, mesmo que você escolha a magistratura, você também não precisa se restringir tanto, você não necessita perder oportunidades. Você pode aliar esse concurso com outros, com matérias análogas, similares, né? Como, por exemplo, procurador, né? O MPT, técnico, analista dos tribunais. Então, você está estudando para um concurso que é o seu foco maior, mas, paralelamente, você pode também prestar outros concursos com matérias similares, né? Direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional. Existem cargos que são muito similares nos seus editais. Então, aí quando abre o edital, você só complementa com aquilo que faltou. Então, é algo que eu recomendo como uma dica, porque se você começa a prestar concursos muito diferentes, vamos dizer, juiz estadual, juiz do trabalho, procurador da fazenda, você começa a misturar matérias e perde o foco, né? Porque tem um enfoque diferenciado, né? A esfera trabalhista tem esse enfoque diferenciado. Então, a minha primeira dica é cartório, por exemplo, tem a lei específica, a prova é diferente. Exato, porque senão você estende demais o seu leque e não consegue focar em nada. Né? Aquela coisa de focar muito em muitas coisas e no final não chegar a um ponto algum, né? Não ter aí um foco no seu estudo. Então, a primeira coisa, defina o seu cargo. Aqueles que estão nos assistindo provavelmente aí são picados pelo bichinho do trabalhista, né? Eu digo que o bichinho do trabalhista nos pica, nos contagia, mas não se limitem à magistratura, né? Se você quer concurso, às vezes pode ser um degrau, você prestar para técnico judiciário, analista judiciário, você vai ter experiência, aprender também na prática ali, e enquanto isso você vai estudando e galgando outros cargos maiores, né? Inclusive, Lidiane, eu, assim como você, também fui servidora do TRT da 9ª Região, do Paraná, que inclusive está com o edital, se eu não me engano, estava com o edital aberto até hoje, 9ª Região, né? Parece que Piauí também está em vias de abrir, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem alguns editais aí em vista. Então, eu também recomendo muito, porque você vai ter uma jornada ali para cumprir, mas você já vai estar trabalhando na área, o trabalho já te faz refletir sobre aquilo, e é uma forma também de ficar mais suave, porque aí você não fica naquela pressão para passar no concurso, porque, ai meu Deus, já estou estudando há 3 anos, não tenho dinheiro para nada, que acho que a maioria de nós passou por isso, né? E não aguento mais ficar assim, preciso do dinheiro, enfim, né? Então e é outra coisa. Pressão desnecessária, né? Essa questão, é claro que você precisa ali do dinheiro da sua subsistência, mas você pode buscar outros caminhos que não ali o principal por enquanto, né? Você vai galgando, vai estudando e vai tentando outros cargos e se arriscando também. É importante se arriscar, fazer provas. Eu não estou preparado. Exato. Então, aquela velha história, eu não estou preparado, não vou nem arriscar. Eu arrisquei no meu primeiro concurso, cheguei na sentença e achava que não estava preparada. Então, às vezes dá certo, né? E a experiência, muita experiência na nossa jornada de concurseiro, né? Tudo é válido. E outra coisa também, Lidiane, que é importante ficar clara, é que se você estuda, por exemplo, a magistratura, necessariamente você passa pelas leis secas e súmulas, que em sua maioria são, eu acredito que o conteúdo mais cobrado, pelo menos para técnico, né? Para analista talvez um pouquinho mais. Mas eu também fiz vários concursos antes de ser servidora, também tenho uma experiência em TRTs, eu prestei no Espírito Santo, eu prestei em Goiânia, eu prestei no Rio de Janeiro, prestei em Belo Horizonte, prestei vários para servidor, e passei no do Paraná, prestei do STJ, prestei do MPU.
E passei, e para magistratura também, prestei em vários lugares. Mas, assim, o próprio concurso de técnico e analista da Justiça do Trabalho é treino para a primeira fase da magistratura. Com Porque a lei certeza. seca, né? É o mesmo conteúdo, você não pode muito, aquilo que você falou. E o interessante também é porque nós temos que ter em vista que essas bancas, né, as organizadoras dos concursos, têm ali um banco de questões, né? E geralmente elas não fogem muito da lei seca, para não correr risco de ser anulada a questão. Então, as questões muitas vezes se repetem, os assuntos se repetem, Sim, a forma de perguntar, e chega num ponto que você já está até atento com a pegadinha, né? Você já sabe até onde a exatamente. pegadinha pode vir. É. Exemplo típico, né? Juiz do trabalho. Sempre vão perguntar os crimes contra a administração pública. Sempre, sim, Tem que estar na ponta da língua. Sempre sim, vão perguntar o que que é ato administrativo, algumas diferenças entre um e outro. Sempre. exato. Né? Sim, Outra coisa, constitucional, as competências, sempre. Ali, artigos 29 da Constituição de Competência de Município, de União, sempre. Aliás, a esse respeito de lei seca ainda, antes de passar aí para a segunda dica, que senão eu fico falando nem dá tempo, né, das 10 dicas. Mas assim, a primeira fase, Leidiane, é uma coisa. Deixa eu ver aqui nas suas dicas, não sei se vai ter, mas vou ver, vou dar um spoiler aqui. Lei seca. Gente, tem que decorar. É duro, é cansativo. Primeira fase, tem que exato, decorar. é. Você vai ter lá alguns macetes, né? Então, por exemplo, já repararam lá fundamentos da Constituição, sociediváculo, né? As primeiras sílabas das primeiras palavras, de cada uma das primeiras palavras. Artigo 3º ali da Constituição, os objetivos da República Federativa do Brasil, vai ser sempre um verbo. É construir, é erradicar, é sempre um verbo. Então, vão ter algumas dicas, porque eles nos confundem, né? O que são fundamentos, o que são objetivos, os princípios. E aí, lá, Nós temos artigo que fazer 5º. esses métodos de memorização, né? Não tem como. É muita Artigo coisa. 5º. Gente, não tem jeito. Tem que decorar. O artigo 5º tem que decorar. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, os termos seguintes, 2 pontos, homens e mulheres são iguais, direitos e obrigações, tá lá. Tem que decorar, porque vai cair. Vai Sim. cair o artigo 5º, né? Então tem algumas dicas, São mas coisas que não algumas dá pra coisas, fugir. É, né? Então exato, vamos lá. concordo. Então, primeira Vamos lá. dica. Primeira dica: definir metas e objetivos. Ok, você já definiu o seu objetivo, a sua meta. Vamos para o segundo, que eu acho que é crucial, que é organize seu tempo e espaço de estudos. Tempo, né? Tão valioso e tão escasso simultaneamente. Né? Eu recomendaria, primeiramente, fazer uma organização das suas atividades diárias. Não, para o concurseiro, geralmente vem aquela ideia, eu não tenho tempo. Né? E nós, infelizmente, nós temos uma rotina muito corrida, trabalhamos, as mulheres são mães e tem, né, dupla jornada, mas o importante é ter uma organização. Essas dicas que eu estou falando, né, eu até brinquei com meu marido há pouco, porque a gente está nessa época nessa onda de metaverso, de tecnologia. Eu queria que a Leidiane de hoje fosse para a Leidiane do passado e falasse, olha, faz isso, que você não vai perder tanto tempo, porque eu acho que se eu tivesse me organizado melhor, eu teria talvez sido aprovada antes ou meu percurso teria sido mais leve, né? Porque a organização ela é primordial. Se você tem dificuldades, eu tenho pouco tempo, o que você vai fazer? Organizar suas atividades, elenca no papel mesmo, o que você tem de atividade fixa. Eu tenho esses horários livres, identificou seus horários livres. É nesses horários livres que você vai definir seus horários de estudo. Então, você tem que ser realista consigo mesmo. Não adianta falar, eu vou estudar 10 horas por dia, se você sabe que você não vai conseguir. E isso vai te levar a uma frustração. Então, às vezes, 2 horas bem estudadas são muito melhores do que você ficar ali 10, 12 horas. E eu falo assim, que eu nunca estudei 8 horas seguidas por dia, eu nem tinha condições para isso. Eu estudava de manhã, estudava à noite, me programava, mas era aquele momento de estudo. E aí entra outra questão, né, Ana? Porque hoje nós temos os sabotadores de tempo. E nós temos o WhatsApp, facilidade aí de YouTube, Instagram, e aquela olhadinha que você vai olhar
vou só dar uma sapeadinha ali e que você fica 1 hora, né? Então é importante que mensagem. Sim, você tem ali o seu foco no seu estudo. E aí vem a dica dentro, a subdica, né? Organizar em planilhas. Temos aplicativos até que organizam a agenda, né? Hoje temos a tecnologia, mas na minha época eu fazia um cronograma no papel mesmo. Primeiro, quais são os meus horários que eu tenho para dispor ali, né? Isso é importante também para você conhecer a sua individualidade. Qual o horário que eu rendo mais? Eu rendo mais de manhã? Eu rendo mais à noite? Né? Se eu tenho o dia todo para estudar, quais são os meus picos ali? Porque a gente tem um momento do dia que a nossa produtividade é maior, né? Isso é natural, cada um tem que se conhecer. Então a organização do tempo é primordial. Aí eu iria também, dentro dessa questão de organização do seu espaço de estudo. E ainda dentro da questão do tempo, Ana, existe um aplicativo, eu até marquei aqui, ele se chama, é gratuito, chama Stay Focus D. Em inglês, né? STAYFOCUSD. Ele é um aplicativo que restringe tempo desperdiçado com aplicativos, com essas coisas. Então você consegue ali limitar. Se você quer, olha, eu só vou gastar X tempo do meu dia com rede social, com pesquisas aleatórias, ele consegue bloquear para que você não acesse fora daquele tempo. Então é um recurso aí para aqueles que não conseguem se policiar sozinhos, precisam ali de uma forcinha, então fica a dica. E aí, voltando à questão do espaço, né? Escolha um ambiente tranquilo, com uma luz adequada, que isso também é importante, né? Se for o caso, compre aquelas luminárias, né, que facilitam ali a sua visualização. Deixe seus materiais próximos, de acesso fácil. Se for o caso, gosta de estudar com música? Use a música, porque hoje nós temos aí até alguns recursos da internet de músicas com ondas que facilitam a concentração. Se você pesquisar no YouTube, tem lá Estude Comigo. Então tem lá uma pessoa estudando, é incrível que pareça, a pessoa estudando com uma musiquinha no fundo, e você estuda com ela. Às vezes ela está tocando a musiquinha e você se concentra ali dentro daquilo. Cada um tem que se conhecer, né? Porque a neurociência, ela já fala que se a gente variar os estímulos, o aprendizado, a memorização, ela facilita, né? Ela se potencializa. Antigamente a gente falava, olha, eu sou muito visual, eu sou muito auditivo, né? Hoje a neurociência já fala que a gente deve agregar, que a gente deve colocar mais estímulos e não se concentrar num só. Então, por isso, às vezes, a pessoa estuda com essências, né? O cheiro, né, pode ser também um estímulo ali no seu momento de estudo para te deixar mais relaxado, mais concentrado. Então, eu nunca gostei de estudar com música, mas eu conheço pessoas que gostam. Eu trabalho com música. Eu tenho músicas mais calmas, que me deixam mais relaxada, mas na época do estudo eu não estudava com música, mas hoje eu tenho o hábito de trabalhar com música e me faz muito bem, eu acho que me deixa produtiva, mas aí vai de cada um. Tem até estudos, né, música clássica que ajuda na concentração, mas aí vai de acordo com o gosto musical de cada um, né? E aí eu coloco uma questão, Ana, que eu até ia te perguntar também, né, a sua experiência, né? Na minha época eu sempre fui muito de anotar à mão, eu sempre gostei de anotar à mão, e hoje eu vejo que a gente acaba anotando muito no computador. E aí vem aquela pergunta, nas minhas anotações de estudo, uso o computador ou uso o velho manuscrito, né? Eu escrevo à mão, o que você fazia? Gente, eu também, né? Entrei aí 10 anos antes da Leidiane, embora ela seja da minha idade, como vocês estão podendo perceber, né? Então eu tô tão jovem quanto ela. Vamos lá, essa questão da idade, né? Mas eu também anotava tudo. Anotava, e aí eu fazia como se fosse o meu resumo, virava como se fosse uma apostila, porque o ato de, como eu já tinha mais tempo disponível, eu durante os 2 primeiros anos estudava 8 horas por dia, 9 horas por dia, cravado no relógio, cravado assim, cronometrado. Eu tinha também o meu quadro de horários, então eu estudava 2 matérias pela manhã e 2 à tarde, porque eu achava cansativo ficar 3 horas seguidas estudando uma matéria só. Sim. E aí eu pegava essas matérias, as matérias mais importantes, eu estudava 3 vezes na semana. Por exemplo, direito do trabalho, segunda, quarta e sexta.
Administrativo e constitucional, terça e quinta, um pouco menos, sabe? Penal a gente deixava meio de lado, né? Internacional a gente dava aquela olhadinha. Aqui, penal, a gente até falou isso da live anterior, mas o que eu acho importante, assim, a gente ter em mente? Pelo menos assim, vou arriscar aqui um palpite meu. Eu sempre foquei só na segunda fase. Por quê? Porque é o seguinte, é muito chato ficar 3, 4 horas seguidas estudando lei seca. E se você começa a ler a doutrina, eu vou até mostrar, não sei, eu não deixei preparado aqui, você perguntou das anotações, eu tenho um livro aqui de estimação do Humberto Teodoro Júnior, não sei onde que ele se encontra nesse momento. Ah, tá aqui. Vou pegar depois e mostrar para vocês. Então, eu sublinhava e anotava. E aí, a primeira dica, assim, que eu tinha em mente, a primeira estratégia, não é dica, estratégia. Eu sempre estudei para a segunda fase. E aí eu tirava 1 hora por dia só para lei seca. Só que durante o dia inteiro, toda hora que falava conforme o artigo tal, eu ia lá. E na CLT ou na Constituição, quando embaixo tinha vídeo artigo tal, eu também ia lá. Gente, é incrível como você começa a decorar tudo. Então, assim, requisitos da petição inicial, artigo que trata das modalidades de defesa, tudo aquilo ali, você começa um artigo puxar o outro, né? E aí, Leidiane, o que eu acho legal? Foca na segunda fase, por quê? Porque depois você passa na primeira, não dá tempo de estudar para a segunda. O conteúdo é muito grande. Então, meio que, na verdade, assim, tem que levar ao mesmo tempo a primeira e a segunda, mas eu focava na segunda. Porém... Desculpa até te interromper, porque quando você estuda para a segunda, você está estudando para a primeira também. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu tirava um percentual do dia, no meu caso 1 hora por dia, só para lei seca e súmula, principalmente lei seca. Mas aí, quando saía o edital, aí eu fazia o contrário. Aí eu me dedicava quase que o dia inteiro só lei seca, só lei seca, só lei seca. É aquela hora de dar aquele gás, né? Aquele gás da memorização. Porque a nossa memória, ela tem um limite, ela tem um prazo, né? Não adianta a gente ficar decorando muito antes do momento ali da batalha, né? Mas é uma coisa que você vai internalizando. Então eu sempre fiz as anotações dessa forma. E aí depois, quando eu passava, fui pegar o livro aqui, quando eu passava para o outro livro, por exemplo, né? Estudei, tá aqui meu livrinho antiguinho, ó. Olha aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha intimidade, ó. A testemunha aí dos vocês estudos. Vão poder ver aqui, ó. Estou formada, dia 9/2/1999. Que legal! Aqui, ó. Hoje, 30 de abril de 99. Aqui, 7/7/99. E eu ia escrevendo aqui, ó. Então, aqui, ó, são essas datas que eu tô falando. Tá vendo? E aí eu ia sublinhando, quer ver, Leidiane? Eu ia sublinhando, marcando, ó. Sublinhando, marcando. Né? Então, esse aqui é meu livrinho de estimação, do Humberto Teodoro Júnior. Por quê? Eu li 2 vezes esse livro assim, e aí eu ia anotando. Então, depois, quando eu passava para um outro, eu já... Opa, peraí, deixa eu ver, ele falou outra coisa. Aí eu ia lá na minha anotação. Agora, claro que hoje com o computador, com todos os recursos, com todos os aplicativos, talvez fique mais fácil se organizar. Então, eu acho que para essa geração, pode ser que pelo computador seja mais fácil, porque com os aplicativos de organização, até o próprio Google, né, é mais fácil, eu acho. E outra coisa também legal, fazer mapa mental, também me ajudava. Muito bom. Fazer mapa mental... porque aí, por exemplo... Aquele estudo de última hora, principalmente, né, é muito importante, quando você não tem muito tempo para rever tudo, você fazer resumos. Eu nunca fui de fazer resumos, mas eu fazia, eu usava fichas mesmo, essas fichas quadradinhas, né, com linhas, e fazia ali mapa, ou registrava ali
alguma palavra para memorização, como você disse, né, que o método mnemônico é um recurso para estudo. Então, quando chegava próximo e eu sabia que eu tinha dificuldade de memorizar e que realmente caía muito, eu dava uma olhada nas minhas fichas e me ajudava. No final, você acaba memorizando aquilo, né, aquilo entra na sua cabeça automaticamente. Até aqui, a Renata está dizendo que a neurociência traz a informação de que precisamos escrever para memorizar. Exatamente. Exato. Isso, Renata. Porque teve um estudo, Ana, eu até estava vendo, saiu numa revista de psicologia, e eles fizeram o seguinte teste. Eles colocaram alguns alunos para assistir uma exposição, e depois eles deram algumas perguntas para esses alunos. Alguns anotaram a exposição manualmente, né, escrevendo à mão. Outros registraram no computador, que é um hábito que nós temos hoje, né? A gente pega o notebook e começa a marcar tudo ali, né? E aí, o que foi constatado, né? Aqueles que registraram à mão, anotaram manualmente, tiveram o maior número de acertos, conseguiram utilizar o maior número de palavras, o que revelou que eles tinham mais conteúdo e profundidade naquela questão. Então, ainda que a tecnologia venha para somar, escrever à mão é muito importante. Quem nunca teve aquela experiência de escrever ali, eu vou anotar, eu vou fazer um bilhete para eu não esquecer, e você nem precisa do bilhete mais depois porque você anotou, né? Ou se não, lá na época da escola, vou fazer uma cola, né? Aí você faz aquela cola e depois você nem precisa da cola porque você já memorizou aquilo que você escreveu à mão, né? Então, escrever à mão é um hábito que eu acho que deve ser conservado, inclusive dentro dessa ótica de um estudo ativo. Né? Você já tinha um estudo ativo na época do seu concurso, né? Você não simplesmente grifava, grifar é interessante, mas só grifar não basta, né? Você escrever, fazer suas anotações, suas observações, faz parte de um estudo ativo que ajuda na memorização e também na melhor compreensão do conteúdo. Então, escrever à mão é muito, muito importante. Bom, mas então vamos lá. Primeira dica, definir metas e objetivos. Segunda dica, organizar espaço e tempo. E o tempo. Terceira, Leidiane. Terceira, desenvolva um método de estudo, né? Então aí entra muito da particularidade de cada um, mas vou falar um pouquinho do meu caso, né? Cada um vai dividir as matérias de acordo com o seu método, né? Existem vários métodos aí, se você der um Google vai ver que tem vários métodos disponíveis, mas um método bastante recorrente, falado, é o tal do método Pomodoro. Eu usava o método Pomodoro, mas ele pode ser adaptado também. No que consiste o método Pomodoro, né? Um Pomodoro são 25 minutos. Então quer dizer que você vai estudar 25 minutos, que seria um Pomodoro, e depois você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Depois de 4 Pomodoros, aí eles falam que a pausa aumenta para 15 minutos, 20 minutos, enfim. Essa questão do método Pomodoro, existem até aplicativos que te ajudam a controlar os intervalos. Mas por que eu estou falando desse método? Você pode também ter pausas diferentes. Mas o importante é não ficar muito tempo estudando sem pausa. Né? Porque você tem um limite de concentração. Então, às vezes, você está estudando aquilo e você fala, não estou entendendo mais nada, né? Levanta, vai tomar um café, aí fala assim, como foi dito acima, aí você... acima. O que sabe? A sua cabeça já voa, né? É natural. Às vezes a gente fala, e hoje a concentração, com todos os recursos que nós temos, né? Já sabemos que a concentração já fica mais dificultada, né? A gente não tem aquela concentração, temos muitos recursos aí para perder a concentração. Mas o importante é fixar ali, eu vou estudar 1 hora ou 40 minutos, que eu sei que é o que pode ser que sejam módulos maiores. Eu falei do Pomodoro, mas você pode estabelecer um módulo maior, né? Eu consigo estudar meia hora com qualidade, ok. Depois de meia hora, eu vou fazer uma pausa de 5 ou 10 minutos, mas volte. Né? O importante não nada de WhatsApp. Abriu o WhatsApp, ligou para o amigo, foi conversar com a mãe, enfim, aí vai dar aquela sapeada na TV, aí perdeu, né? Então tem que voltar para restabelecer e cumprir fielmente o seu projeto de estudo, né? No YouTube tem o método também Pomodoro, eu até dei uma pesquisada recentemente, e se você colocar lá método Pomodoro, tem lá os módulos, né, até com as pausas. Existe um aplicativo também chamado Marina Hatmer.
é um aplicativo gratuito que também tem um timer que vai já controlando as pausas. Você pode usar para o método Pomodoro ou para outro método, se você tiver outras frações de tempo, você programa lá, ele faz por você. Então você não precisa ficar marcando no relógio. Ele desperta. Porque senão não concentra, né? Deixa eu ver se já deu. Deixa eu ver se já deu. Né? Ele vai despertar ali, você sabe, agora é minha pausa. Ele desperta de novo, agora eu volto para o meu estudo. Então é a tecnologia nos ajudando, né? E dentro desse método, não postergar, né? Porque a gente tem a mania da postergação. Ah, eu não estudei tudo que eu planejei hoje, amanhã eu estudo, amanhã eu tô melhor. Aí amanhã você tem que estudar o de ontem e o do dia. Aí você já não estuda e vai acumulando a matéria. Então é importante você ser fiel com você mesmo e fiel ao seu tempo de estudo. Eu tenho pouco tempo de estudo ou tenho muito tempo, mas você fiel, eu vou estudar naquele horário, você sincero comigo mesmo, né? Porque senão você acaba postergando e muitas vezes um erro dos concurseiros é pensar no concurso também somente após a publicação do edital. Exatamente. E esse é um erro, nós temos que ir já implantando, né? Concurso é algo que toma e leva tempo. E você não uma pausa. Deve estabelecer... Pois não. Desculpa, vou te interromper. O edital é muito longo. Sim. Então, você precisa estudar mais de uma vez até as matérias principais para sedimentar. Então, se deixar para depois do edital... não, o edital nem saiu, nem tem previsão de publicação, vou ficar de boa, né? E não é bem assim. Isso. Nós temos que ter foco e já ir nos preparando para quando sair o edital, fazer como você disse, concentrar na primeira fase. Agora o estudo vai ser primeira fase, vou focar na primeira fase. Eu acho que o estudo, quando você estuda para a segunda, e eu fazia da forma que você disse também, você já está estudando para a primeira porque você está lendo a lei, você já está interpretando o contexto, já está vendo a doutrina que faz remissão à lei, né? Mas quando abre o edital, é foco na memorização total, né? Porque ali a lei seca é o que predomina, dificilmente vai ser algo fora da lei, porque sempre que se sai ali da cerquinha da lei, abre-se margem para discutir a validade e se pleitear a anulação. Então é muito importante você já estudar desde sempre, não postergar. Elaborar um cronograma de estudos, como nós falamos, né? Separar tempos para descanso e para alimentação. Não seja um workaholic dos estudos também, né? O descanso é importante. O bom sono é importante porque é no período do sono, do repouso noturno, que nós consolidamos as informações. Quem nunca teve aquela impressão, olha, eu não estou estudando ali, puxa, estou cansado, não estou entendendo mais nada. Aí você dorme, no dia seguinte a coisa não parece mais clara. Eu tinha muito isso. Às vezes no dia seguinte, poxa, agora parece que está mais claro na minha mente. Ou às vezes até quando você tem um problema para resolver. Você dorme e à noite parece que um milagre acontece ali e você consegue ali discernir melhor no dia seguinte. Por quê? Porque o repouso é necessário para o nosso cérebro. Então é importante você repousar e respeitar os momentos de alimentação e de descanso. Muitas vezes também a gente vai estudando todos os dias da semana, não deixa nenhum dia para folga. É importante, sempre que possível, deixar um dia para folga, para você arejar a sua mente, descansar, não se sobrecarregar, ter uma folga ali, que no meu entendimento eu acho que é muito importante. E dentro desse cronograma, que método e cronograma, né, nós até conversávamos, né, Ana, tá muito ligado. Anotar os horários que você vai ter de estudo, por exemplo, no nosso cursinho, né, nas aulas que você vai assistir. Você vai anotar também as horas, né, os horários de estudo autônomo, que você vai estudar sozinho. Porque o curso ele vai te dar o direcionamento, mas ele não é tudo, né? Você precisa também fazer a sua parte. Precisa estudar. Sim, aprofundar, né? Exatamente. Porque a nossa o direcionamento do cursinho é essencial. Ele vai te dar ali, nós estamos aí com professores de várias áreas, né? E também profissionais que estão lidando com aquilo, que já passaram por essa trajetória de concursos. Então todos têm essa... E acho importante, Leidiane, assim, deixar o momento da aula realmente para questões polêmicas, para tirar dúvidas. Então porque você vai... tem que buscar, né? Por exemplo, né? Você vai estudar teoria ali. Eu não posso demorar muito, senão não dá tempo de você falar todas as dicas. Mas, por exemplo, vamos estudar relação de trabalho e relação de emprego. Vamos estudar os requisitos da relação de emprego e aquilo que não for de emprego,
né? É uma relação de trabalho lato sensu. Tá, ok, vamos saber a teoria, perfeito. E aí eu pergunto, e se for um caso de um motorista de aplicativo? Nós sabemos que tem juízes que fazem com reconhecimento de vínculo empregatício a decisão, reconhecem, e tem juízes que não reconhecem. E aí, quem está certo? Então, essas coisas, por que está certo? Por que, que ele fez assim, o outro fez assado? Então, isso eu acho que... Aquilo, né? Porque a base, o curso são horas limitadas, né? Não é nem possível explorar toda a base com detalhes. Isso o aluno tem que buscar para que possa utilizar melhor as horas do curso, com questões mais, os problemas, as discussões, né? As reflexões que são necessárias tanto para a segunda quanto para a fase de sentença. E ter a condição de acompanhar, né, Leidiane? Porque, por exemplo, numa discussão dessa, a gente tem vários países que têm vários requisitos para se reconhecer um vínculo de emprego, embora a relação seja padronizada, né, de um aplicativo que é nível global, é padronizado. Mas por que que lá é assim? Por que que aqui é assado? Então, se você vai lá e aprofunda, você tem condição de acompanhar aí as divergências. Por que que numa determinada localidade, como na Espanha, ele pode ser enquadrado como um trade? Por que que na Itália discute se ele é um para-subordinado? Então aí você vai procurar lá, nas suas horas de estudo, o aprofundamento para entender as correntes que a gente vai trazer aqui no curso, por exemplo, né? Exatamente. Mas Porque então... o curso ele ajuda muito na atualização, né? Então, às vezes fala, como eu me atualizo? Porque eu brincava que nessa época da pandemia, cada mergulho era um flash, né? A gente dormia e no dia seguinte tinha regulamentação nova trabalhista. E a gente respira isso no dia a dia, né? Então a gente está trabalhando com isso e vendo o que chega, né? A gente está ali no front, isso é o que vai cair no concurso, de fato, né? Sim, os concursos vão cobrar o que está sendo discutido, o que está chegando ali nas varas, né? Então, a problematização é feita no curso, mas a base... o aluno tem que se esforçar para poder também ali conseguir acompanhar as aulas, né? É importante. Leidiane, então, vamos lá, ó. Defina suas metas e objetivos. Organize seu tempo e espaço de estudos. Desenvolva um método de estudo de acordo com a sua personalidade. Quarta dica. Estude de forma ativa. Então, essa dica a gente até comentou um pouquinho, mas vou explorar um pouco mais. Você disse da lei seca, né? Importantíssimo. Ler a lei seca é chato, não é algo agradável, né? Dá sono. Todos nós já passamos por isso, né, Ana? Não acho que nós somos diferentes. Um dia eu emburrei com esse negócio de juiz do trabalho. Eu falei, eu acho que eu vou estudar para concurso de cartório. Estou muito cansada. Ai, gente, eu peguei aquela lei deles para estudar. Acho que eu vou ficar onde eu tô mesmo. Larguei mão, gente, é muito chato. Lei seca é muito, né, chato. E assim, eu sou professora universitária, eu vejo que os alunos cada vez mais eles gostam de apostilas, não vão muito para a doutrina, eles querem lá o direito esquematizado, resumido, plus em 10 dicas, né? Mas é importante ler a lei seca e, fundamental também, resolver questões de provas anteriores. Nós falamos lá na organização do tempo, na elaboração do cronograma, para dividir as matérias, né? Importante diversificar, assim como a Ana falou, diversificar as matérias, não ficar muito tempo na mesma. Então você começa constitucional, depois você varia para processo do trabalho, aí você faz a sua organização, e no curso a gente vai poder explorar mais isso. E também não ficar somente naquelas que você gosta, né? Porque às vezes a gente fica só naquelas que a gente gosta. Aí você dá 2 horas, trabalho direito material, porque eu adoro direito material, mas não é assim, a gente tem que diversificar, por isso que o cronograma é importante. Mas resolver questões é fundamental, e quando você resolve questão também, você tem ali um termômetro do seu nível de dificuldade. Né? Então você sabe, olha, eu tenho que focar mais em processo, porque eu estou com dificuldade, estou errando muitas questões. Tem que focar identifica, mais né? Você é um termômetro. Exato. Então, além de ajudar na fixação da matéria, você lê a lei e depois faz. E hoje a gente tem vários sites aí que você consegue filtrar por banca organizadora, por matéria,
por tudo, né? Por concurso, você consegue fazer esse filtro, não precisa ficar pesquisando, como na nossa época, né? Que você tinha que imprimir prova. Hoje a coisa ficou bem mais fácil. Além de identificar seu nível de dificuldade, você também fixa aquilo que você leu. Porque eu até falo sempre para os meus alunos de uma pirâmide chamada Pirâmide do Aprendizado de William Glasser, ou Glasser. Ele é um psiquiatra americano e ele fez uma pirâmide e foi dividindo, né? Claro que aquele percentual não é muito exato, mas ele foi dividindo o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. Então, quando você só, até estou aqui na minha tela, quando você só lê, você retém 10% daquilo. Mas quando você escreve também, faz resumos ou explica aquilo, você aumenta para 95% o seu aprendizado. Então, nessa ideia, quando você lê a lei seca e você também pratica, treina com questões, o seu nível de aprendizado cresce muito, porque você está sendo ali um aluno com estudo ativo, você está participando da construção ali do seu aprendizado, do seu conhecimento, né? Então, muitas vezes eu fazia isso, eu ensinava para mim mesma. Então eu fazia ali, eu falava em voz alta. Eu também, de frente para o espelho. Exato, para o espelho. Isso ajuda também a parte oral, né, Ana? Porque você vai precisar ali de uma certa desenvoltura depois. Então, quando você explica, mesmo que seja para o nada ali, você está ali fixando aquilo e a questão da memória é muito importante, porque a gente perde muito. E é importante a gente fazer revisão daquilo que a gente vê. Uma forma boa de fazer revisão é através de questão. Mas não é só resolver a questão e abandonar, e olha, fiz lá as questões, errei, fiz 20, errei 10 e vamos para frente. Não, você tem que ver o que você errou. Sim, e aquela que você errou e corrigiu, você não erra mais. Exato, você vai na lei, vai focar aquilo, dificilmente você vai errar de novo. Então é importante a gente ter isso e dentro disso também fazer simulados de vez em quando. Eu fazia simulados para quê? Para simular a condição de prova. Porque você vai ficar lá sentado por várias horas, vai doer as costas, vai doer ali as pernas, vai dar um cansaço, vai dar um sono. Então, quando você já simulou as condições de prova, pegando uma prova anterior do concurso, por exemplo, olha, eu vou resolver essa prova hoje, dentro do horário que eu tenho. Simula as condições. Porque aí no dia você já está fisicamente e mentalmente preparado para isso. Né? Com certeza. Porque até o tempo, eu vou ter que deixar um tempo para preencher o gabarito, né? Muitas vezes a dificuldade do candidato é essa, ele não consegue concluir a prova, não consegue concluir o gabarito ou deixa um tempo muito curto, e aí entra o desespero, ele começa a anotar errado, ele errou a primeira ali na hora de passar para o gabarito, já perde o chão. Então, simular as condições reais de prova dentro dessa ótica do estudo ativo é mais uma dica aí, ok? Quinta dica... Porque, já estamos aí com 50 minutos quase. Opa, vamos correr aqui que a gente está na metade, né? É muita coisa. Utilize as redes sociais a seu favor, né? Rede social, nós falamos que pode ser um ladrão de tempo, mas pode ser também um aliado, a gente tem que trabalhar com essa segunda concepção. Porque nós podemos usar as redes sociais como um método ali, um meio de atualização. Então, seguir páginas jurídicas que trazem informação confiável, também temos que saber fazer um filtro, né? Porque temos muita informação, mas nem todas de qualidade, né? Muitas vezes a pessoa lá compartilha a manchete, mas não explica, principalmente quando falamos de decisões judiciais. As pessoas começam a ir especialistas a discutir, mas e lembrando assim, quando a gente fala de redes sociais, focar naquelas voltadas ao conhecimento, à docência, né? Exato. Ou, por exemplo, informativos dos tribunais, algo que dissemine jurisprudência, não notícias assim de órgãos de imprensa, porque aí é um leigo que escreve, né, divulga num trabalho muito importante, mas que não vai te trazer aquela informação. Exato. Aquela informação que você precisa, né? Por exemplo, eu vi essa semana vários canais postando os valores atualizados para recorrer. Valor que tem que ser pago por depósito recursal no recurso ordinário, no recurso de revista. Então, legal, é uma informação importante, né, pra gente, né, no caso. Então é importante também... Tem páginas, né? O nosso tribunal TRT15 tem página no Instagram. A escola também, né? A Smart tem, é importante seguir a Smart sempre com informação também interessante.
a própria Matra 15, a gente tem várias aí, Os tribunais, né, as escolas. STF, exato, outras escolas, então é importante a gente ter isso. E outra questão também que é interessante, Ana, é também se cadastrar no sistema push, né, dos tribunais para receber por e-mail a atualização. Então, a STF Sim. tem, a STJ tem, então você recebe no seu e-mail um compilado ali dos informativos, é interessante também. O que eu fazia era também no navegador deixar minha primeira página ali, aquela página inicial do tribunal, seja do STF, seja do STJ, seja do TRT, né, alguma fonte ali de informação de um tribunal, porque aí eu já abria, já via as atualizações, né, as notícias, então já era uma forma ali de me manter antenada. É claro que o curso ele vai auxiliar nessa atualização, mas as redes sociais elas podem ser utilizadas nesse sentido. Nunca li tem que tomar cuidado, né, com fontes aí que não são tão fidedignas, né? Uhum. Sexta dica. Invista na sua preparação, né? E entra a questão do curso, né? Nós temos que investimos em doutrina, é indispensável, apesar que hoje nós temos os e-books aí também, que com preço mais acessível, e investir no cursinho de confiança aí na proposta da SMAT, com professores que são profissionais do direito, que trabalham, a grande maioria são do nosso TRT 15, que tem o know-how aí, o front, a experiência, mas também tem experiência na docência, alguns já participaram de bancas de concurso, cursinhos preparatórios, então são experiências variadas que se conjugam aí para dar um curso de qualidade para todos, né? Então, Não esse dá, é um então, investimento. não dá para ficar só com a apostila, então, né, Leidiane? Tá? Você se perde, né? Você ficar só com a apostila, você vai chegar num ponto que você fala, nossa, tem muita coisa para estudar, por onde eu começo? Aí você entra num estado de desespero, então o cursinho ele serve para te dar um norte. Ele vai te Pois é, mas ajudar a desde que você respeito, esteja assim, começando. do livro, é importante comprar os livros também, né? Sim, com Uma boa certeza. CLT, que você Não fique grife, com os né? resuminhos da internet, as sinopses, né? Porque é imprescindível Ajuda, ler né? alguns. A Sim, ler sinopse uma boa para doutrina de alguma. processo. Talvez para uma disciplina, porque eu vou confessar, eu usei um pouquinho de sinopse, mas eu Eu usava achei assim para. aquela sinopse de internacional que tinha uma de criminal Isso, também, essas aí eram famosas. isso, eu Mas, usei sinopse, mas para as mas matérias que tinham menos peso. sim, é estratégia, né, E Ana? A gente tem que ter essa divisão com relação à estratégia, porque você tem que focar naquilo que cai mais, né? Não dá para ser bom em então, tudo. e Então você você fez foca em cursinho, trabalho, Leidiane? Você oi? fez algum cursinho? Fiz vários, fiz vários. E alguns até nem existem mais, né? Porque eram Eu cursinhos fiz um que só. você fez, eu fiz vários, porque, sabe, Ana, me ajudava até, no final eu não fazia mais, mas no início me ajudava muito a ter um direcionamento, a ter uma rotina. Então eu pegava as É. matérias do cursinho, eu estudava, eu me aprofundava, eu tinha ali, eu me sentia segura, sabe, quando a gente está naquele caminho seguro, não está tão perdido no mundo, parece que você não Então, está tão eu acho avulso. que ajuda também a gente a ficar motivado, né? Eu Sim, fiz um sim. curso e eu não sei assim o que você pensa, mas no curso da SMAT aqui a gente se baseou muito nisso, até porque eu sou a coordenadora, né? Acaba que tem uma certa influência também, porque a minha voz acaba pesando um pouquinho. Mas o que a gente pensou assim? O que é o principal? Trabalho, processo trabalho. Não que não seja importante, processo civil, civil, constitucional, muito. Mas em que eu invisto? Porque hoje em dia tudo é difícil, tudo é caro. Então Sim. eu, por exemplo, fiz um cursinho que era só trabalho, processo trabalho, com uma professora maravilhosa, que eu amo até hoje, lá de Goiânia, Maria Nívia Taveira Rocha, uma sumidade. No nosso curso eu vou convidar um dia para ela vir dar uma aula, que vocês vão ver que ela não dá aula, ela dá show, né? Legal. Maria Nívia, professora de Direito do Trabalho, maravilhosa. Então, e o professor de Processo de Trabalho era o Luciano Fortini, um juiz do trabalho. Então, aquilo deixava a gente motivado, porque ela tinha muita experiência, ela foi indicada já para a lista sextupla, para ministra, sabe, da OAB, e ele também era juiz do trabalho. Então, acho que ajuda muito. Acho importante também investir, mas saber em que Uma investir, né? troca, né? Permite uma troca de informações ali, questionamentos, você pode tirar dúvida com o professor, com os colegas, né? Você vê outras pessoas ali naquele mesmo barco, eu acho que é um Motiva. oxigênio nos estudos, com certeza.
E Vamos lá. então agora, sétima dica. Vamos lá, que senão daqui a pouco a gente cai, né? Eu não sei Vai aqui. até pra Peço casa, desculpas. Lidiane. Oi? Vai porque faltam 2 minutos. Vamos lá. Então, até peço desculpas para aqueles que entraram, que a gente não consegue cumprimentar todo mundo. Vamos lá. Trabalhe a sua motivação. Esse aqui é essencial, né? Tenha em mente os seus objetivos. Eu indiquei aqui criar recompensas. Como assim criar recompensas, né? Você estuda tão forte durante a semana, com tanta dedicação, você pode estabelecer recompensas pessoais, como por exemplo, olha, se eu conseguir concluir a minha meta da semana, eu vou sair com os meus amigos no sábado. Eu vou fazer tal coisa, entende? Assim, vou me dar o prazer de alguma coisa, já que eu consegui cumprir a minha meta. Para o cérebro, Boa. isso é fantástico, né? Não se pressionar, não estabelecer prazos para aprovação. Não se compare com os outros, cada um tem o seu tempo. Então, faça a sua parte que a aprovação virá no tempo certo, né? Para aqueles que têm E que no acreditam lugar no tempo de certo. Deus, e no lugar certo. Deus prepare, né? Não se compare, não dê ouvidos a comentários pessimistas que vão aparecer. Se afaste de pessoas que não te incentivam, caminhe com aqueles que te apoiam, com quem te incentiva. Você já vai ter muita pedra no caminho para ter pessoas ali puxando o seu tapete. Então, fique com aqueles que vão te apoiar, que acreditam em você. E dentro dessa perspectiva, comente com aqueles que você sabe que torcem com você. Eu ia Porque falar senão agora, você evita, não precisa ficar comentando, porque tem gente que parece que torce contra. Exato, e vai criar aquela pressão. Não passou ainda. Nossa, eu tô estudando, você passou? Né? Então, isso, né? Que Confie raiva. em você. Exato, nossa, que raiva. Eu saía das provas, às vezes, também, até na própria prova, eu saía, eu não queria ouvir comentário de ninguém. Porque às vezes eu falo, eu fui muito bem, né? Eu fiz isso, isso, isso. Você fez o contrário, você fala, nossa. Ai, tava super fácil. E a gente achou difícil, quase morreu. Pois é, então confie em Vamos lá, você. então. Exato. Eu não quero te cortar, mas eu tô com receio de acabar nosso tempo. Dica Cuide da 8, sua 9 saúde. e 10. O 8, cuide da sua saúde física e mental. Indispensável falar disso, né? Evite medicamentos, estimuladores que você nunca utilizou, né? Vá atrás de técnicas de respiração, meditação e até a religiosidade para aqueles que têm essa vontade. Pois não? Pode falar. Dica 9. Conheça a banca do seu concurso, importantíssimo, principalmente para a segunda fase, conhecer os membros da banca, funcionamentos. E o 10, que eu não quero deixar de falar, não desista. Reprovação faz parte do processo, usa para o seu aprimoramento, só não passa quem desiste. É isso aí. Maravilha, Lidiane. Tivemos que dar uma acelerada no final. Pois é. Tem Então, tanta coisa que dá vontade de ficar aqui um tempão falando, mas a gente vai ter oportunidade depois. Agradeço imensamente a sua presença e de todos que acompanharam essa live. Você, concurseiro, venha estudar com a gente no curso da ESMAT, com essa turma aqui de juízes que já passaram pelo que você passou. Vamos te receber de braços abertos. E, se der um tempinho, vou reforçar aqui então as 10 dicas da nossa professora Leidiane. Vamos lá, Leidiane. 1. Defina suas metas e objetivos. 2. Organize seu tempo e espaço de estudos. 3. Desenvolva um método de estudo, de acordo com a sua personalidade, né? Estude de forma ativa. 4. 5. Utilize as redes sociais ao seu favor. 6. Invista na sua preparação. 7. Trabalhe a sua motivação. 8. Cuide da sua saúde mental e física. 9. Conheça a banca do concurso. E 10. Não desista. Maravilha, Leidiane. Muito obrigada. Sucesso a todos. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria de se despedir? Eu agradeço imensamente. Foi um prazer estar aqui com você, uma querida amiga. É um prazer fazer parte do curso, novamente reforço. Obrigada a todos que nos acompanharam. Não deu para ler as mensagens aqui, mas a gente depois vai tentar, né, ler de alguma forma. Não consegui acompanhar aí durante a nossa exposição, mas vi que tinha vários conhecidos. Sintam-se todos abraçados. Venham para o nosso curso. Um abraço, gente. E não se esqueçam, não desistam, porque a aprovação é uma questão de tempo. Exatamente. Tchau. Tchau, tchau.